Então, meus amigos, bem-vindos novamente aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Semana passada eu sei que nós não nos encontramos aqui no canal. Houve aqui um percalço e, entretanto, não consegui deixar o vídeo, como sempre, aqui no canal. E por isso peço desculpa, pois com certeza estavam à espera desse mesmo vídeo. Mas passando um pouco à frente e tentando, de certa forma, remediar o que aconteceu no fim de semana passado, melhor dizendo, o que não aconteceu, vamos hoje falar um bocadinho sobre uma patologia que também é causada por um vírus e é conhecida de todos vós, com certeza, como sabem, é a hepatite B. Vamos falar um bocadinho sobre a hepatite B, os sintomas, os indicadores, as formas, como se manifesta e todas essas situações que estamos habituados aqui nos vídeos que são produzidos no nosso canal. Portanto, fiquem desse lado, já sabem que eu sou o Tiago Mota e vamos ao vídeo de hoje. Então, olá a todos, bem-vindos de volta aqui novamente ao canal Cuidar Mais Saúde, ao nosso canal, já sabem. Já estava um bocadinho com saudades aqui dos nossos vídeos semanais, neste caso foi um vídeo, o último vídeo já foi há 15 dias, não é? Portanto, hoje vamos abordar aqui a hepatite B, como eu aliás referi agora no início do vídeo, e para falar um bocadinho sobre a hepatite B, podemos falar aqui um bocadinho sobre algumas curiosidades que são sempre interessantes, com certeza. Portanto, como sabemos, ou como alguns de vós sabem, os vírus sobrevivem há algum tempo, claro, têm aqui alguma instabilidade quando estão fora dos hospedeiros, não é? Mas conseguem aguentar horas, dias até semanas fora do organismo, neste caso do hospedeiro. Portanto, os vírus aqui, precisamente aqui o vírus da hepatite B, tem essa mesma capacidade que outros vírus têm também. Os vírus, como eu estava a referir, aguentam um certo tempo então no exterior e o nosso vírus aqui, o vírus da hepatite B, tem a capacidade então de viver fora do organismo até cerca de 7 dias. Portanto, ele mantém-se ativo durante todo este período e o que quer dizer isto? Quer dizer precisamente que durante este período, se tocarmos neste vírus e se for alguma quantidade significativa ainda do mesmo, nós não o vemos, como é óbvio, mas se for uma quantidade ainda significativa do mesmo, podemos ser contagiados por este mesmo vírus, ok? Ele encontra-se no sangue, encontra-se em secreções corporais, como por exemplo o sêmen, não é? Como por exemplo as secreções vaginais e até a saliva, embora na saliva seja menos frequente haver algum tipo de contágio, mas é sempre e há sempre essa possibilidade. Temos que ter isso em atenção. A maior parte das vezes aqui, hepatite B aguda não precisa de nenhum tratamento, acaba por fazer o seu normal ciclo, o seu normal percurso a nível de infeccioso, mas acaba por ser resolvido e acaba por ser eliminado e destruído pelo nosso sistema imunitário. Portanto, a hepatite B aguda, como já perceberam. Cerca de 95% então daqui das pessoas adultas que são saudáveis, que são normalmente infectados com a hepatite B, portanto, cerca de 95% dessas mesmas pessoas normalmente acabam por recuperar de forma espontânea e libertam-se então do vírus ao fim de algumas semanas, portanto acaba por resolver. Não é como todas as pessoas pensam, que a pessoa é infectada pela hepatite B e é uma sentença de morte, há uma sentença de complicação para toda a vida. Não, isto nem todas as pessoas passam por esse mesmo processo mais dramático, portanto é eliminado durante algumas semanas, mas pode durar no organismo até durante 6 meses, para verem aqui a dificuldade que muitas vezes o organismo tem em conseguir se libertar de determinados vírus. Portanto, quando falamos em hepatites crónicas, lá está, são hepatites que realmente as tais doenças provocadas pelo vírus da hepatite B, mas que o corpo não consegue resolver, portanto não consegue resolver e torna-se uma doença crónica e depois vem trazer aqui outras questões de algum modo complexas no nosso organismo, afetando aqui outros órgãos, principalmente aqui o fígado, e o fígado, com certeza, depois, se não está a funcionar bem, com o órgão nobre que é, vai acabar por afetar o restante do corpo, não é? Os restantes órgãos do corpo, principalmente aqui o nosso cérebro, e se sabemos, a par de outros vídeos que tenho aqui no canal, com certeza, já deram uma vista de olhos, se não deram, vejam no link e mais minuciosamente conseguem ter aqui alguma ideia melhor das funções do fígado, mas o fígado, como tem várias funções,
Portanto, vai haver várias áreas do organismo que acabarão por ser afetadas de algum modo, ok? De uma forma até secundária, isso pode acontecer. Portanto, sabemos então que algumas complicações são habituais da hepatite crónica e o problema desta mesma doença é que vai evoluindo aqui de alguma forma silenciosamente, não é? Muito tranquilamente, e a pessoa vai fazendo a sua vida e não vai dando conta daqui das mazelas que vai deixando no organismo. E claro, como todas as doenças, quando chega a um determinado nível, estas doenças silenciosas já, muitas vezes quando são descobertas, já provocaram danos que muitas vezes são irreversíveis, não é? E não conseguimos fazer grande coisa, no sentido de haver uma cura e uma recuperação a 100%. Portanto, o que acontece é que realmente há aqui umas lesões que se tornam mais graves e muitas vezes, como o nome diz, de hepatite, não é? Hepatite é toda a infecção, a inflamação que acontece ao nível do fígado e pode trazer então lesões irreversíveis a nível do fígado e a pessoa ter complicações muito duras para resolver na sua vida depois, ao longo da sua vida. Portanto, uma das áreas que se deve apostar e faz parte do nosso plano esse que é o plano de vacinação, não é? É realmente a vacina da hepatite B, não é? Que é normalmente dada à nascença, ao fim de 2 meses, nova dose, não é? E depois, ao fim nos 6 meses, fazemos a última dose para que haja aqui uma imunidade reforçada caso haja contacto com este vírus, ok? Portanto, isto é muito importante. E dá-nos alguma proteção, cerca de, vejam bem, 98% a 100%. Lá está, como eu costumo dizer, a prevenção é sempre o melhor remédio, não se esqueçam aí desse lado. Portanto, mas importa saber, em si, o que é o vírus da hepatite B. Portanto, o vírus da hepatite B, de uma forma genérica, é um vírus, não é? E como todos os vírus, entram dentro do hospedeiro, procuram as nossas células e entram dentro dessa mesma célula e faz com que capturam essa mesma célula e vão fazer com que essa célula, através de entrando para o núcleo da mesma célula, e vai fazer com que as células comecem a trabalhar mal, não é? Não trabalhem bem, daí destruir, levar a uma destruição, muitas vezes silenciosa quando é hepatite B crónica, não é? Mas importa saber que é uma inflamação então do fígado, que é causada então por este vírus e as suas vias preferenciais de transmissão são realmente a via sexual, a par do HIV, que deixo aqui o link também para vocês verem, que foi o último vídeo que fizemos aqui no nosso canal, e pode ser também um veículo para esse mesmo contágio a partir de agulhas, portanto, basicamente cortantes, outras situações que haja um contágio de sangue da pessoa infectada com a pessoa que não está, não é? Até a nível do parto, durante a gestação e até durante a expulsão do bebê, não é? Estas são algumas das vias que podem levar aqui a algum contágio, não é? Portanto, a infecção pode ainda potenciar o desenvolvimento aqui de doenças hepáticas graves, e uma delas é a cirrose, não é? Nós também já abordámos aqui no canal, e eu deixo também aqui o link, que está relacionado com o vídeo que fizemos sobre a cirrose, não é? Sobre essa situação que também é muito dramática. O vírus pode realmente causar aqui, então, uma doença aguda, como disse há pouco, a nível de curiosidade, logo no início do nosso vídeo, e ser resolvido pelo nosso sistema imunitário, de uma forma muito rápida até, às vezes pode levar 6 meses, mas normalmente resolve-se em pouco tempo, ou então pode-se instalar e tornar-se então esta mesma doença crónica, que levará então, em último caso, aqui à cirrose. Apenas 5% realmente daqui dos adultos que tenham e que sejam contagiados de algum modo pela hepatite B, essa mesma hepatite pode se tornar crónica, mas normalmente apenas em 5% desses adultos que são contagiados, ok? Portanto, é esta a realidade. Falando, e visto que já fiz aqui uma divisão entre a hepatite aguda e a hepatite crónica, convém então falarmos aqui um bocadinho sobre cada uma delas, portanto abordaremos então agora aqui, falaremos um bocadinho sobre a hepatite aguda e sabemos que muitas das pessoas que são infectadas então pelo vírus da hepatite B não desenvolve qualquer sintoma, a pessoa nem dá por isso, podemos estar infectados e não ter qualquer tipo de sintoma, portanto normalmente quando os sintomas então estão presentes da hepatite B, neste caso os sintomas da infecção aguda podem ser
dividindo aqui por vários, para terem uma ideia. Quando há sintomas, ok? Podem ser a febre, podem ser aqui a dor abdominal, alguma fadiga também, náuseas, diminuição também daqui de apetite. Podemos, em alguns casos, ficar mais amarelos, ou seja, chama-se a tal icterícia, não é? Ficamos mais amarelos, isto é um sinal com que o nosso fígado não estará a funcionar muito bem, e portanto, um dos sinais também é isso mesmo, é a icterícia, ou seja, a pele mais amarela, até as escleróticas, que são esta parte branca aqui em redor da nossa pupila, podem realmente, nos olhos, pode ficar amarelada também. Portanto, é uma das situações, um dos sintomas que pode acontecer. Vómitos também pode acontecer, não é? E a pessoa pode ter a urina muito escura, que nós chamamos de escolúria, que pode acontecer e a pessoa fica com essa urina mesmo escura e as fezes acabam por não ter qualquer tipo de coloração e muitas vezes vêm fezes brancas. Portanto, isto são alguns dos sintomas que podem advir então de uma hepatite, mesmo que seja aguda, não é? Neste caso, aguda, que quando eles se manifestam, portanto, podem não se manifestar, atenção. E não quer dizer que se manifestem todos os sintomas que acabei aqui de referir, atenção. A transmissão do vírus é feita normalmente, essa mesma transmissão, pelas vias que também acabei já por referir um bocadinho há pouco, que é a via sexual, não é? Via sexual, partilha de agulhas, mas pela via sexual, praticamente aqui, por todos os tipos de vias. Por exemplo, temos a via vaginal, a anal, a oral, embora seja a menos comum é a oral, mas que pode acontecer, porque pode haver uma fissura, pode haver algo na mucosa, não é, oral, e fazer com que haja aqui algum tipo de troca de sangues e então uma infecção. A via parentérica, que é a via através da nossa pele, né, dos nossos segmentos, né, de algum modo, é a via que se pode transmitir através das agulhas que estejam infectadas, uma partilha de agulhas. Acontece principalmente aqui em pessoas que são toxicodependentes, infelizmente, mas não só. Não se esqueçam que se forem colocar piercings, brincos, seja o que for, desse sentido, tenham sempre atenção aos sítios onde vão, se têm bom feedback de quem lá foi, se são certificados e se têm os devidos cuidados de higiene, porque muitas vezes podemos ir a sítios que não têm esses mesmos cuidados e custar caro. E às vezes estes sítios são mais baratos, até nos disseram que são impecáveis, são mais baratos, as pessoas são simpáticas, mas depois o barato acaba por sair caro, como se costuma dizer, e percebemos mais tarde porque é que era barato, não é? Portanto, não quer dizer que seja sempre assim, não é? Mas pode acontecer. Portanto, convém seguir aqui alguns critérios de forma a prevenir este tipo de situações. Portanto, até a própria acupuntura, portanto, tudo que são algum tipo de intervenções no nosso corpo que sejam invasivas de algum modo, neste caso com agulhas, piercings, brincos, através da acupuntura, que também é através de agulhas, não é? E até com a agulha de pessoas que gostam de tatuagens, não é? De fazer tatuagens, temos de ter sempre atenção aos sítios onde nós vamos, ok? Não partilhar escovas de dentes também, todos nós percebemos porquê, não é? Lâminas de barbear, também é importante. Aqui alguns utensílios do uso pessoal que podem até conter algum sangue, talheres que sejam mal lavados, não é? Que não tenham a correta higiene, portanto devem ser sempre fervidos. É óbvio que nós na nossa casa, estamos na nossa casa com a nossa família direta, os nossos filhos, a nossa mulher ou o nosso marido, portanto aí não temos estes cuidados, se calhar, tão rigorosos, não é? Portanto, transmissão vertical. O que é isso, a transmissão vertical? É, por exemplo, de mãe para filho. Portanto, durante o parto, como eu referi também já, também pode ser uma das vias que realmente pode levar aqui a uma infecção da própria criança durante ou imediatamente após o parto. Isso pode acontecer. Portanto, e caso podemos pensar, então podemos fazer aqui uma cesariana, que se calhar minimizamos aqui o risco, pode acontecer na mesma, portanto o risco é sempre grande quando há situações destas, ok? Portanto o período de incubação aqui do vírus, normalmente da hepatite B, pode ir entre 30 a 150 dias, portanto como podem ver, pode ir aqui praticamente a meio ano, portanto ainda é algum tempo, portanto isto quando falamos em 30 a 150 dias, falamos desde o momento em que há essa mesma transmissão, não é? E
realmente o período de incubação pode ser ainda um bocadinho longo, e nós estamos a fazer a nossa vida normal, não é? E às vezes começamos depois a ter os tais sintomas, ou podemos nunca os ter, só quando realmente já estamos muito mal e afeta outros órgãos, ok? Portanto, isto também é uma realidade atual. Algumas das complicações já acabei de as referir, não é? Mas pode levar realmente aqui à insuficiência hepática, a falência a tal cirrose hepática também pode acontecer, e pode levar a cirrose, que é a última fase de degradação do fígado, não é? Quando deixa de funcionar. Todos nós também já ouvimos falar da hepatite C, que pode levar também, igualmente a hepatite B também, ao cancro do fígado, portanto pode acontecer, e até pode afetar aqui a parte renal e haver aqui uma doença renal grave também. Mas, normalmente, as situações mais graves acontecem em pessoas que estão mais fragilizadas, têm um sistema imunitário mais reduzido, mais debilitado, de algum modo. Os fatores que podem, ou as causas, ou fatores de risco que podem realmente também aqui influenciar aqui a esta doença é realmente ter múltiplos parceiros, não é? Múltiplos parceiros sexuais, fazer ou ter algum tipo de relações também desprotegidas, sem nenhum tipo de proteção, preservativos, por exemplo, e não apostar aqui muito na prevenção primária, que é, sem dúvida, praticamente eficaz a 100%, que é a vacinação contra a hepatite B, que são as tais 3 doses, não é? Para que fiquemos com um reforço adequado, não é? Contra esta doença. Como fazemos o diagnóstico da hepatite B? Devem estar a perguntar aí desse lado. Portanto, este diagnóstico normalmente é feito aqui com análises ao sangue. Nós denominamos por serologias, não é? Que é tentar perceber a nível sérico, a nível na nossa circulação do sangue, o doseamento, não é? Ou seja, perceber aqui se encontramos antigénios e anticorpos, ou seja, se houver um contacto desse mesmo vírus com as nossas defesas, os nossos linfócitos, que são estes que produzem os anticorpos, que existem vários tipos de defesas, não é? Esses mesmos, e cada uma delas estiver aumentada, dá-nos uma ideia do que é que pode estar a afetar o nosso organismo. Isto é só uma parte. Mas, se tivermos anticorpos para a hepatite B, significa que tivemos contacto com a hepatite B. É realmente detectar aqui o antigênio nestas análises, o anticorpo, ou o vírus da hepatite B. Portanto, pode haver necessidade de algum modo fazer aqui alguns exames complementares de diagnóstico para perceber, caso haja dúvidas através das análises, ou caso se comprove através das análises. Não vamos ficar só pelas análises normalmente, e tentamos muitas vezes fazer também aqui para tentar avaliar como é que está o fígado, se realmente já se encontra muito afetado, se está numa fase ainda de bom funcionamento, se não está. Portanto, temos que perceber aqui todas estas matérias. E temos que também perceber que o vírus pode ser detectado entre a primeira e a 9ª semana pós-contacto, não é? Pós-contacto, sendo que ele pode persistir aqui no nosso organismo em períodos variáveis, portanto nem sempre está de igual forma, por assim dizer. O tratamento na hepatite aguda, habitualmente, nem é preciso nenhum tipo de tratamento, porque, como foi dito, acaba por haver aqui uma reação musculada do nosso sistema imunitário, e o próprio sistema imunitário naturalmente acaba por destruir e eliminar este mesmo vírus. Portanto, o que há aqui a fazer, como muitas vezes se recomenda até nas gripes, é ver que haja aqui algum tipo de controle de sintomas, caso haja febre, caso haja, às vezes até vómitos, e a pessoa desidrata muito, ou alguma diarreia, ou alguma coisa do género, a pessoa tem que hidratar, tem que tomar um paracetamol, por exemplo, de 8 em 8 horas, ou um paracetamol de 6 em 6 horas, 1 grama de 6 em 6 horas, depende das patologias que a pessoa possa ter, nunca se esqueçam, com a indicação médica. Eu só estou a dar exemplos genéricos, não é? Tenham sempre atenção nisto, repousar, tentar repousar também, e resguardar-se um bocadinho neste período de infecção, ok? Destes sintomas. Portanto, em casos mais específicos, pode haver até necessidade de fazer aqui algum tipo de antivirais, não é? Pode haver essa necessidade, mas por norma não há necessidade disso. Quando é hepatite B crónica, aí já temos outro tipo de situações, já tem que haver aqui um tratamento antiviral mais rigoroso, não é?
embora não cure a infecção, não é? Aqui o tratamento com antiviral acaba por já não curar aqui esta infecção, acaba por, de algum modo, mesmo não curando a infecção, não eliminando o vírus, não é? Mas acaba por fazer com que haja aqui uma redução de probabilidade de que haja aqui uma lesão a nível hepático, ou seja, que haja uma lesão no fígado provocada por este vírus. E aí tentamos que haja aqui, evitamos então que haja uma lesão no fígado a longo prazo e que nos possa trazer complicações para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, até para complicações que podem também pôr a nossa vida em risco. Portanto, é uma realidade também. A prevenção é sempre o melhor remédio, como sabem, e no caso da hepatite B, que é uma doença evitável, portanto, se fizermos a vacina, principalmente, e devemos fazer todos, e realmente este método é o método mais eficaz para combater aqui a hepatite B. É realmente aqui a vacinação contra a hepatite B. Nunca se esqueçam disso, ok? Os indivíduos que estão de algum modo infectados devem sempre aqui ter algumas medidas extras, não é? E isto também passa um bocadinho pelo civismo das pessoas para tentar minimizar aqui o risco de transmissão ou diminuir esse mesmo risco, não é? Para outras pessoas, não é? Principalmente para as pessoas que vivem com eles em casa, não é? O preservativo pode ser usado e deve ser usado de forma correta e de algum modo sólida também, sempre que haja relações sexuais, que é um método muito eficaz, não é? Não partilhar agulhas, não partilhar seringas, lâminas, escovas de dentes, no fundo tudo o que eu já referi também há pouco, não é? Tudo o que possa ser algo pessoal e que possa haver uma probabilidade de vir sangue nesses mesmos objetos, utensílios, e sabermos também que devemos sempre proteger todos os cortes, todas as feridas que tenhamos com pensos, ok? Porque eu posso ter uma ferida, isto não é nada especial, sento-me ali no sofá, deixo ali, toco sem querer no sofá, deixo ali aquilo no sofá, nem dou por isso, vem o nosso filho, a nossa filha, ou a nossa mulher, tem também uma ferida, pode parecer quase impossível, mas pode acontecer. Ou um miúdo vem ali, mete a boca em todo lado, nós sabemos como é que são as crianças pequenas, não é? E com a saliva, com a boca, não sei o quê, mete as mãos naquele sítio, mete as mãos na boca e pode haver um contágio. Portanto, muito cuidado com este tipo de situações, para depois não dizermos que só, porque é que me aconteceu a mim. Às vezes pomos a jeito para estas coisas acontecerem. Aqui os companheiros sexuais, parceiros sexuais, familiares ou outros indivíduos que partilhem a mesma casa, e aí volto a reforçar o que já foi dito, eu sei que estou-me a repetir, mas não quero mais dizer, devem sempre ter cuidados adicionais e deve haver sinceridade entre todos, ok? Além do mais, deve haver sempre aqui, de algum modo, caso se saiba que alguém tem este vírus, que tem hepatite B, os outros elementos do agregado devem fazer também serologia, análise ao sangue, para tentar perceber se realmente estão de algum modo infectados ou não também com hepatite B, ok? Mesmo que não tenha havido assim nenhum comportamento que aparentemente nos leve para esse diagnóstico, não é? Ou essa conclusão, devemos à mesma, só por profilaxia, por prevenção, fazer esses mesmos testes a todos os elementos do agregado para evitar este tipo de situação. E o que é importante é que realmente todas as pessoas tenham a vacinação da hepatite B em dia e, caso uma situação destas aconteça e que a pessoa não esteja infectada, mas tendo em conta que há um risco acrescido, pode até haver necessidade da pessoa fazer um reforço consoante a análise, porque pode fazer a análise e ter os níveis, lá está, dos anticorpos, um bocadinho abaixo do normal, portanto a memória imunológica está um bocadinho mais enfraquecida já, então se calhar há necessidade de fazer aqui um reforço vacinal da hepatite B, contra a hepatite B, para que, se houver alguma coisa, a pessoa esteja melhor protegida. Portanto, a eficácia vai baixando ao longo dos anos e, portanto, é importante fazer esta análise e esta observação aí para vocês desse lado. Isso profilaxia pós-exposição. Normalmente é aqui uma medida de emergência para prevenir aqui a infecção pelo vírus da hepatite B, não é? Após uma exposição, como uma picada de uma agulha de um doente, por exemplo, um profissional que foi colher sangue a um doente e, entretanto, sem querer, picou-se com essa mesma agulha que foi ao doente e esse doente está infectado com o vírus da hepatite B e ele sabe disso e, caso não saiba, pode-se fazer uma análise e pedir a ele
e se realmente se souber que está infectado, temos que agir para o próprio doente, medidas que haja a fazer, mas também para a pessoa que foi picada de forma mais urgente, porque foi agora urgente e pode ser que se consiga fazer alguma coisa, visto que é recente, antes que se instale. Portanto, em indivíduos não vacinados, o que pode acontecer, não tenham imunidade nenhuma contra a hepatite B, normalmente pode-se fazer aqui a administração da vacina, ou então uma imunoglobulina endovenosa contra a hepatite B. Portanto, tem que ser feita num período entre as 12 e as 24 horas após essa mesma exposição, esse mesmo contacto com o doente, e este método que é usado é importante no sentido de, então, minimizar ainda significativamente a probabilidade da pessoa ficar contagiada, contaminada. Obrigado uma vez mais por terem assistido ao vídeo de hoje. Lamento uma vez mais não ter acontecido o vídeo ou não ter vindo aqui para o ar o vídeo da semana passada. Portanto, aqui o canal Cuidar Mais Saúde esta semana foi quinzenal, não foi semanal, mas já sabem que todos os sábados estamos aqui então com um vídeo novo. Agradeço a atenção desse lado. Já sabem, alguma dúvida, nunca se esqueçam de deixar nos comentários. Podem enviar um e-mail para o e-mail que está sempre no início do vídeo, não se esqueçam. Eu tentarei sempre responder às vossas perguntas. E já sabem, sou o Tiago Mota, estou aqui todos os sábados. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e um grande, mesmo grande obrigado por estarem sempre desse lado. Até lá.